Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Caminhada Cast, o podcast para você ouvir no ritmo leve de uma caminhada. Eu sou a Mari Teixeira, fundadora do Profissão Turista, mentora Outlander e host do maior evento de marketing, posicionamento e negócios digitais aqui em Amsterdã. E eu moro em Amsterdã desde 2019 e desde então eu também trabalho com o turismo local. Já trabalhei em museus, já fiz centenas de roteiros personalizados e caminhadas instagramáveis pela cidade, que é meu tour guiado pelos principais pontos de Amsterdã. E nessa jornada, nós já atendemos mais de 1000 pessoas. Pessoas que vêm com a sua família, vêm em casal, vêm sozinha para aproveitar o melhor desse país, obviamente focando em Amsterdã, mas também fazendo bate-voltas, explorando regiões na Holanda como países vizinhos. E hoje, o podcast de hoje é muito especial, porque eu recolhi, dentro desses quase 6 anos trabalhando com o turismo local, a opinião dos meus principais clientes. Eu fiz uma relação do top 3, ou seja, os 3 mais indicados, mais votados, que foram mais selecionados pelos meus clientes no momento em que eles estão programando uma viagem comigo. E como é que eu costumo fazer? Eu faço uma consultoria prévia para entender o que eles gostam mais de fazer, aonde eles gostam de ficar, qual o tipo de experiência, o tipo de viagem que eles costumam fazer. E com base nisso, eu proponho rotas, programações, hospedagens, restaurantes, para que a gente monte, então, um roteiro personalizado. Só que o que é mais incrível é que eu mantenho esse contato com os meus clientes, inclusive depois da viagem, e eles me passam sempre as opiniões, as validações e, principalmente, o que eles mais gostaram. E por isso, eu resolvi fazer esse podcast, porque isso pode te ajudar. Eu relacionei 5 grandes informações que a gente geralmente se programa para uma viagem e trouxe dessas 5 categorias os top 3, ou seja, os que os meus clientes costumam mais gostar. E quais vão ser esses segmentos que eu vou trazer para vocês? Primeiro, hospedagem. Eu vou trazer 3 hotéis que costumam ser os preferidinhos dos meus clientes. 3 restaurantes e lugares para comer, que também costumam ser muito procurados, mas também bem avaliados depois da experiência. 3 museus, 3 experiências de maneira geral, que são mais em ambiente aberto, não exatamente ambientes fechados como os museus. E, claro, 3 bate-voltas. Então, a gente vai permear aqui, mergulhar nessas 5 categorias e eu tenho certeza que vai te ajudar muito também na sua programação, se você está vindo aqui para Amsterdã. E eu vou começar pelos museus, porque os museus eu acho que talvez sejam os mais fáceis de selecionar, mas os mais difíceis também de reservar. E aqui eu já vou te dar uma dica muito importante. Você precisa organizar a tua viagem, pelo menos a parte de reservas de museus, com pelo menos 6 semanas de antecedência. Esse número não é mágico não, mas na verdade o número e a quantidade de semanas que um dos museus mais concorridos aqui do país, ele abre ingressos. Então, assim, ele vai abrir ingresso hoje para daqui a 6 semanas. Então, eu digo que esse é um número mágico porque é justamente esse museu mais concorrido que acaba norteando esses ingressos. E, óbvio, pensa, se esse é um museu que você quer muito ir, certamente você abriria mão de outros horários para poder encaixá-lo. Então, quanto antes você decidir essa data, os outros ficam muito mais fáceis de você posicionar no calendário da tua viagem. E que museu é esse? Estamos falando da Casa da Anne Frank. Sim, a Casa da Anne Frank é o top 1 dos meus clientes. Eles são muito interessados em visitar, então é o top 1, é o museu número 1. Que quando eu sempre ligo a câmera e começo uma reunião de consultoria, já é a primeira coisa que as pessoas me falam. Museu da Anne Frank. Eu preciso encaixar isso na minha programação. Então já fica essa OBS para vocês. 6 semanas de antecedência é quando abrem os ingressos. Depois disso, pode esgotar. Tem jeito da gente conseguir comprar, ainda que já esteja esgotado. E isso eu conto para vocês
dentro do meu combo Melhor de Amsterdã, que tem todas as dicas, as programações, tem roteiro dia a dia, mapa, tudo que você precisa para sua viagem. E eu deixo, inclusive, aqui na descrição desse podcast para você acessar. É um preço simbólico e é para que você também valorize o meu trabalho e para que eu também possa te oferecer sempre atualizações muito completas sobre a sua viagem para cá. Então, número 1, Museu Casa da Anne Frank. O número 2, sem dúvida, Museu do Van Gogh. O nosso Van Gogh, como fala aqui em holandês, porque o G tem som de R. O Van Gogh, sem dúvida, é extremamente emblemático. É um museu que não mostra só a obra do Van Gogh, mas mostra também a cronologia, como ele foi evoluindo também no seu trabalho de acordo com a sua história. Então, mescla a vida pessoal dele com o lado profissional e, sem dúvida, merece o posto de top 2 dos museus que os meus clientes costumam procurar. O número 3 é um museu que também acaba sendo um pouco óbvio, e que nem sempre é a preferência de quem vem com pressa. Quem só tem aí cerca de 2, 3 dias não costuma visitar o Rijksmuseum, que é o Museu Nacional da Holanda. É aquele museu lindíssimo, que parece um castelo, que fica na Museumplein, ou seja, na Praça dos Museus, na mesma praça que está o Van Gogh. E ele é lindo, inclusive para você ver os jardins do lado de fora. Lá dentro tem uma biblioteca incrível, linda também, mas nesse caso você precisa pagar o ticket para acessar. Os jardins já são gratuitos. Mas o que eu gosto do Rijksmuseum é porque ele é muito completo. Então você pode acessar obras de outros artistas como Rembrandt, como Vermeer, como o próprio Van Gogh, e ter um overview mais detalhado, digamos assim, da história holandesa e, obviamente, da história do mundo no tocante das artes. Então, fica esses 3 preferidos dos meus clientes, Anne Frank, Van Gogh e Rijksmuseum. Eu indico que você inclua os 3 se você tiver pelo menos 3 dias na cidade, até para que você não fique só dentro de museu. Tem muita coisa em Amsterdã para fazer do lado de fora e outras atrações. Então, se você já tiver a partir de 3 dias, dá para encaixar os 3 perfeitamente. Indo agora para a categoria restaurantes. Restaurante é um pouquinho abrangente, por quê? Porque depende muito do estilo do meu cliente, da família. Eu atendo pessoas que são vegetarianas, que são kasher, que são mais pasta lovers, que não querem muitas novidades, temperos muito diferentes. Então, depende muito do estilo do viajante, do turista e de como você quer aproveitar essa viagem. Então, são lugares que você vai poder não só, obviamente, ter uma refeição, mas agrega também o fato turístico, a experiência gastronômica como um todo. E o nosso número 1 é a Winkel 43, que é a torta de maçã mais famosa da Holanda. A Winkel, ela é um restaurante, ela não é só uma loja de doces, de tortas, muito pelo contrário. Inclusive tem almoço, tem jantar, ela funciona até tarde. Então, sexta, sábado, você consegue chegar lá 1h da manhã, tomar um chopinho ou algo do tipo. Então, a Winkel, ela não se limita somente à torta. Inclusive, a torta nem fica no cardápio, só para vocês terem uma ideia, tá? É importante até que você, quando chegue lá, você peça a torta, porque você não vai achar ela descrita torta de maçã, apple pie, apple tart. Não, não vai estar. Ela é tão famosa por isso que ela nem precisa estar no cardápio, que você já vai ver várias pessoas pedindo a torta. E eu adoro falar isso para os meus clientes, é que a torta de maçã aqui, ela tem muita maçã. Não é aquela coisa maçarocada. Não, é muita maçã por dentro. Então são aquelas casquinhas bem deliciosas de tortinha por fora e por dentro bastante maçã. Eu adoro comer uma tortinha de maçã com um chá de menta fresca. Aproveitem, essa época do ano, inclusive, fica uma delícia você começar a tomar uns chás aqui pela cidade. Pois bem, eu vou dando várias dicas para vocês aqui enquanto eu vou falando, viu? Mas a Winkel 43 acaba sendo o lugar que todo mundo já
Quando eu começo a falar de restaurantes, eu abro as apresentações aqui da consultoria e o pessoal já fala: a torta de maçã, eu preciso ir. E de fato, precisa, vale a pena demais. E fora a torta, tem petiscos muito gostosos. Então o Bitterbollen de lá, que é o croquete em formato de bolinha, é uma delícia. Já o segundo lugar que os meus clientes pedem muito é um restaurante que se chama Mothers, que é mãe em holandês. O que exatamente tem lá? Basicamente, são comidas típicas holandesas. Então é para você se sentir como se estivesse na casa da mamãe, sabe? Aquela comidinha de vó, de mãe, muito familiar. Inclusive é cheio de fotos de mães, porque você pode levar um porta-retrato, pode pendurar a foto da sua mãe na parede. É uma graça, é muito legal e a comida é muito gostosa. O top 3 de restaurante é um que se chama The Cas. O The Cas é um restaurante que ele tem aquele conceito farm to table, que ele colhe ali as verduras, os ingredientes do prato no mesmo dia e serve na noite ali da refeição, no almoço, ou seja, é uma comida muito fresca, muito selecionada e é uma das experiências gastronômicas mais famosas da cidade. Também precisa de muita antecedência para reservar. A gente costuma programar um jantar, por exemplo, no The Cas com 2 meses de antecedência. Então é extremamente importante você também se preparar para isso. Esses seriam o top 3 restaurantes que os meus clientes mais pedem e que depois saem muito felizes e sempre me avisando, me contando que foi uma experiência legal demais. Com relação a atrações de ambiente aberto, eu trouxe algumas aqui, mas elas são sazonais, então não tem como a gente garantir que a época que você esteja aqui, ela vai estar disponível ou vai ser interessante. Afinal de contas, o tempo ou até mesmo a estação do ano pode ser outra e aí a experiência não é a mesma para você. Mas a número 1, sem dúvida, é lógico conhecer os campos de tulipa. Então, isso é uma experiência que todo mundo sai apaixonado. E aqui já fica uma informação para você que as tulipas, elas só estão disponíveis, digamos assim, na primavera. Então, de março a maio é quando você pode visitar a Holanda e você pode ter essa experiência de visitar os campos de tulipa ou até mesmo ir no Keukenhof, que é o grande jardim das tulipas aqui da Holanda. Eu ainda deixo aqui uma observação para vocês que o melhor momento é abril. Então, a segunda quinzena de abril é a melhor possível para você estar aqui. Por quê? Porque estamos falando de flores, né? E flores, elas dependem do tempo, dependem do clima, de como está assim, a temperatura. Então, não tem como a gente dizer que o início da primavera já está tudo desabrochado, aqueles campos lindíssimos. Só que quando você está chegando ali no meio, do meio para o final, você já garante uma experiência muito mais rica, né, com relação a campos floridos. Então, sem dúvida, é a experiência que eu percebo a alegria e a satisfação dos meus clientes viverem. A segunda experiência é o passeio de barco. E aqui, lógico, que vai uma observação, porque os passeios de barco, eles são também sazonais no sentido do tempo. Se tá chovendo muito, a experiência não é tão agradável. E aqui também vai uma outra observação, ainda que a gente esteja entrando no outono, agora, setembro, quem vem lá para dezembro, e de repente você pode estar assistindo esse vídeo, esse podcast, porque vem mais para frente, tem o Amsterdam Light Festival, que é aquele museu a céu aberto de obras de arte iluminadas pelos canais. E é lindo demais. Então, é uma experiência também muito incrível você fazer um passeio de barco pelos canais vendo essas obras de arte iluminadas. E cada ano tem um tema. Então, elas mudam de um ano para o outro. É muito legal. E por último, não menos importante, e com uma grande observação, é um passeio de bicicleta. É alugar uma bike e pedalar pela cidade. Uma observação, se você não gosta de andar de bicicleta, se você não se sente à vontade, se você não tem essa habilidade, essa vontade, eu diria que não é um passeio para você. Porque a bicicleta aqui na Holanda, ela é o meio de transporte. Então,
Tenha em mente que as pessoas vão estar indo levar seus filhos para a escola com a bicicleta, estão indo para o trabalho, pedalando. Então elas vão numa velocidade, num ritmo e numa habilidade um pouco mais acelerada, quiçá agressiva. E você, como turista, naturalmente está ali passeando, admirando, tirando fotos. E isso aqui fica um OBS, é proibido, inclusive, você ficar filmando ou tirando foto, mexendo no celular, pedalando, você pode ser multada. Mas imagina, você, de certa forma, vai querer apreciar o caminho e pode ser um pouquinho estressante. Então, eu costumo dar algumas orientações para os meus clientes para que eles tenham uma experiência um pouco mais agradável enquanto estiverem fazendo passeios de bicicleta. E eu acho que é por isso que é uma experiência que acaba tendo muito voto e é muito feliz para eles, mas porque a gente faz umas ressalvas interessantes para que, de fato, eles tenham bons momentos. O quarto das 5 categorias que eu vou trazer aqui para vocês é bate-voltas, ou seja, sabe, você está aqui hospedado na cidade, mas você faz um bate-volta em outras cidades ou em outro país. E eu trouxe aqui os 3 bate-voltas que eu observo que são os preferidinhos dos meus clientes. Primeiro de tudo, Zanzincans, que é a Vila dos Moinhos. É um museu a céu aberto, representando a Holanda do século XVII. É um bate-volta barato, você gasta cerca de 9 euros com passagem de trem para ir e voltar. Você pode explorar o dia inteiro, pode fazer uma refeição, uma panqueca holandesa, pode entrar num moinho, fazer um passeio de barco, enfim. É super completo, é super gostoso e eu tenho certeza que você vai amar, como todos os meus clientes amam e falam: Mari, que bom que você colocou essa atração e colocou toda a programação, como ir, como comprar ingresso, o que fazer lá, porque de fato é um dia, uma experiência muito incrível. O segundo bate-volta que meus clientes adoram fazer, e aqui estou falando de primavera também, então não é qualquer época do ano, é o Keukenhof com os campos de tulipa. Então aqui fica uma grande observação. Se tem uma coisa que eles me agradecem demais, é eu falar para eles que não vá para o Keukenhof achando que você vai ver aquele lindo campo de tulipa atrás de você, porque não é a mesma experiência. Uma coisa é você visitar os campos, uma coisa é você visitar o jardim das tulipas. E é claro que eu monto uma programação para que eles consigam fazer os dois no mesmo dia e ter a experiência completa. Eu poderia listar também algumas outras cidades aqui da Holanda e, de repente, eu faço até um vídeo sobre isso, melhores bate-voltas de cidades holandesas, mas eu quero trazer exatamente a opinião dos meus clientes. Então, um bate-volta que está aqui como meu top 3, que é o mais pedido e que eu monto muitos roteiros considerando esse lugar, é a Bélgica. A Bélgica é aqui do ladinho, cerca de 2h30 você está em Bruxelas. Então, muitas pessoas vêm do Brasil e querem aproveitar para conhecer um outro país. Pode sair daqui de manhã cedinho, conhecer Bruxelas e voltar no final do dia. É muito legal. Eu mesma já fiz isso com a minha mãe, quando ela esteve aqui, já fiz isso com amigos. Então, vale a pena a experiência. É claro, se você tem mais dias, você pode passar uma noite lá, ou 2 noites, até ir a outras cidades na Bélgica para fazer um roteiro até mais completo. Mas para quem tem pouco tempo e gostaria de incluir um outro país, um outro check aí na lista, por que não conhecer a praça mais bonita da Europa, que é a Grand Place da Bélgica, de Bruxelas. Por último, e esse aqui é ouro, porque eu sei que muita gente fica buscando hotel, hospedagem aqui na cidade. Eu trouxe aqui 3 hotéis que costumam agradar muito os meus clientes. Alguns com excelente custo-benefício, outros um pouquinho mais alto no valor, mas com também uma grande experiência, com algo um pouquinho mais premium. O número 1, que seria o mais clássico, mais romântico, para aquela experiência bem incrível na frente de um canal em Amsterdã, é o Hotel Styria. Escreve Esteria. Ele é um hotel com um padrão interessante, é muito bem localizado, bem bonito, para uma ocasião bem especial. Já tive vários casais que ficaram lá e ficaram muito felizes com a experiência, principalmente por ser central, mas não no meio da bagunça. O segundo hotel, que é da rede NH, que é o Flower Market.
Esse hotel, ele é muito bem localizado, ele fica do lado do Mercado das Flores de Amsterdã. E ele é muitíssimo bem localizado. Você está perto da Dam Square, do centro da cidade. Você também pode se locomover andando aqui para a região sul da cidade, que é onde tem os museus. Então, é muito, muito bem localizado, muito central, fica muito perto da Rembrandtplein, que é cheia de bares, restaurantes. Então, à noite para jantar é muito bom. E o terceiro hotel, esse eu diria que é um custo-benefício melhor. E ele é mais simples, mas também muito bem localizado. E também eu sempre tenho ótimos feedbacks. É o Hotel Van Gogh. Esse hotel é muito perto do Museu Van Gogh, é literalmente atrás do museu. Então, fica ali muito perto da Museumplein, na Praça dos Museus, pertíssimo do Vondelpark, que é o principal parque da cidade. E, lógico, você não está central, você precisa aí de uma caminhada de 15 a 20 minutos para chegar no grande centro. Mas o que são 15, 20 minutos andando por Amsterdã? Isso é um grande presente, porque 20 minutos andando por Amsterdã você fica apaixonada. E o caminho é muito lindo, as ruas são muito lindas, sem contar que você tem ponto de tram, que é o bonde, né, é o trem de superfície, passando bem na porta do hotel, que te leva para o centro, te leva para a Central Station, de onde saem os trens para bate-voltas. Então, ainda que não seja super central, ele é bem localizado e também te permite uma locomoção muito otimizada. Essas foram os top 3 dessas 5 categorias. Eu tenho certeza que daqui você já saiu com várias ideias e várias informações para a sua viagem. Eu quero aproveitar, e foi uma ideia que eu tive aqui gravando esse vídeo. Eu tenho o combo O Melhor de Amsterdã, que nada mais é do que uma coletânea de melhores museus e onde você reservar cada um com o link certinho, mais barato, oficial, para você não ter problema. Melhores hospedagens, inclusive incluindo essas e muitas outras, para você saber a melhor para você ficar. Rota, para você combinar todas essas atrações de uma forma otimizada e um planner perfeito, completo, para você saber o que fazer em cada dia, como reservar, lista de restaurantes, localização nos mapas de como ir para cada um desses restaurantes, museus e atrações, enfim, é para você não ter problema nenhum para montar a sua viagem. E isso, lógico, que eu fiz com base nesses 6 anos, montando experiências para várias famílias, várias turistas e viajantes que estiveram aqui. Então, eu vou dar um presente para quem é meu ouvinte, minha ouvinte aqui do Caminhada Cast. O valor desse combo, ele já é muito, muito acessível, porque é realmente para te ajudar. Mas eu vou te dar um presente muito incrível. Vou deixar o link aqui na descrição. E o que você vai fazer? Você vai escrever no cupom, no link da venda vai estar lá o cupom e você vai escrever top 3. Tudo junto. TOP e o número 3. Vai estar escrito aqui na descrição desse vídeo. E com esse desconto, você vai ter uma oportunidade de garantir esse combo, que já é muito completo, por um preço ainda mais especial. Só que isso é por tempo limitado. Então, corre lá, garante o seu combo e eu espero que você tenha uma experiência muito incrível por Amsterdã. Esse foi mais um Caminhada Cast, o seu podcast, onde eu gravo aqui todo dia para você, seja com experiências em Amsterdã, seja sobre vida, reflexão, seja com convidadas muito especiais. Eu espero que você tenha gostado muito. Comenta aqui para mim o que você achou, avalia, deixa um joinha, dá 5 estrelas nesse podcast, porque é muito importante para mim e eu vou adorar saber a sua opinião. Até o próximo Caminhada Cast. Tchau, tchau!